Uma das galeristas mais importantes do nosso estado está aqui hoje no programa Fabrício Fabre para desvendar a arte aqui no Espírito Santo, falar um pouco mais, saber como é que está esse mercado. Você é o nosso convidado para estar aqui conosco aqui em nossa sala para entender esse mercado de arte aqui no Espírito Santo. E aí a gente fala de um mercado hoje que vem crescendo no Brasil como um todo, lá fora nem se fala. E aqui no Espírito Santo é o que a gente vai saber em que estágio que estamos, né? Como é que você que quer ser um colecionador pode começar com pouco dinheiro, de repente não investindo muito. E daí eu entrevisto Thaís Lau. Ela é dona de uma galeria super bacana, vale a pena muito conhecer, chamada OA. Bem-vindo aqui no programa Fabrício Fabre, a falar de um assunto que eu adoro, arte. Obrigada, prazer estar aqui com você demais. Thaís, como é que você começou com a galeria, que tem 19 anos, né? Como é que você disse assim, não, vou montar uma galeria que há 19 anos atrás foi uma coragem, assim, né? Foi ousada, né? Assim. Foi por acaso, não foi uma coisa planejada. Eu sou casada com um artista e trabalhei 20 anos com moda. Eu tinha uma malharia retilínea com o nome OA também, era OA Tricô. Lembro. E resolvi mudar de atuação. Já tinha andado, né? Já tinha um tempo, já tinha passado com a moda para mim. E aí eu comecei a trabalhar com o Ilau, ajudando ele a organizar o trabalho dele com outras galerias, que ele tinha galeria em outros estados. E eu comecei a ajudá-lo, porque ele só mandava, não tinha registro, não tinha nada. Aí comecei ajudando ele, e com isso, e por ser artista, gente, nossos amigos, a maioria são artistas, e comentando com uma outra artista que estava chegando de volta à Vitória, depois de 30 anos fora, comentei que eu estava ajudando ele lá no processo dele, na organização. Eu falei, eu também quero. Eu falei, bom, então vou ter que me profissionalizar para poder dar conta, né? Aí com isso foram chegando outros artistas, amigos também, que também se interessaram pela ideia. E nasceu dessa forma, de uma forma muito espontânea. Eu inaugurei em 2007 com essa artista que estava vindo de Portugal, que é a Regina Chula, e fizemos uma linda exposição chamada Ó Pátria Amada, que era o olhar dela de estrangeira agora para o Brasil. Foi uma exposição... A Regina é maravilhosa, ela fez uma capa de um livro meu, sabia? GPS Gourmet. É, uma grande artista, uma grande artista. Ô, Thaís, é o seguinte, aqui quando eu comecei a entrevista, eu ia chamar uma apresentação sua, mas nessa correria acabei não chamando. Vou chamar agora e já voltamos. Vamos conhecer mais de Thaís Lau e da OA. Thaís Lau é esposa de Ilau Sami Lau, um dos mais importantes artistas contemporâneos do Brasil. Thaís é fundadora e diretora da OA Galeria, localizada na Praia do Suá. A galeria foi inaugurada em 2007 e nasceu com o propósito de divulgar a arte contemporânea em suas mais diversas linguagens e suportes. A OA representa artistas em início de carreira e também em nomes já consolidados no cenário artístico, promovendo exposições periódicas ao longo do ano. É um espaço dedicado à valorização da arte, ao diálogo cultural e à conexão entre artistas e público. Muito bom, olha, linda a sua trajetória e o fato de ser casada com uma artista do patamar, com o nível do Ilau, conhecido internacionalmente e tal, isso te ajudou? Bastante, com certeza. O nome, né? O Ilau tem um nome muito forte, principalmente fora de Vitória, Brasil, São Paulo é muito forte. Ele tem um grande time, assim, um grande grupo de admiradores, de colecionadores. E quando a gente sai e vai a São Paulo, é que a gente vê o quanto que ele é conhecido e admirado. Obras maravilhosas. E aí, oportunidades para os novos artistas, né? Artistas que estão surgindo. Qual é o seu olhar para a galeria sobre esses novos artistas? Esse é um trabalho da galeria, exatamente esse é o trabalho que a galeria faz. Eu
apesar de ter o Ilau como artista consagrado, que me dá muito suporte, né? Mas o trabalho mesmo que eu construo desde que eu comecei a galeria foi olhar para esse jovem artista. Exatamente por ter acompanhado toda a trajetória do Ilau e de entender a dificuldade que é ter visibilidade. É uma dificuldade, olha, é um esforço absurdo para conseguir esse lugar ao sol. E como é que isso se dá? Como que isso acontece? Olha, Para chegar no patamar de um Milau, por exemplo. Não, esse lugar ao sol depende do artista, porque o segredo é trabalhar, trabalhar e trabalhar. Trabalhar muito, todos os dias. Pensar a arte, se você é artista, você pensa a arte o tempo todo. Porque essa é a sua profissão. Como qualquer outra profissão, você tem que ter um mergulho, você tem que mergulhar. Isso tem que ser verdade na sua vida. Então, a escolha pelo artista é exatamente essa. Tem verdade ali? Ele está realmente mergulhado no processo dele? Esse é o meu filtro. Quando eu vejo que tem um jovem artista e vejo que tem potência e seriedade no que ele faz, eu aposto nele. E aí você fala de um tema muito interessante, que é apostar, né? Que é o mercado de Vitória, o mercado do Espírito Santo, né? Vamos falar do Estado. Como é que está o nosso mercado hoje? O mercado evoluiu? Porque assim, gente, uma casa com obra de arte é muito mais interessante, é muito bacana. E eu sei que é necessário um investimento, né? E se você pode investir com pouco, começar com pouco. E aí queria que você me falasse, dá para ser um colecionador investindo, começando com pouco dinheiro? Eu acredito que sim. Eu acho que os objetos com que a gente convive diariamente, é isso que molda o nosso olhar. Então, na maioria, as grandes coleções, elas começaram apostando nos jovens artistas e que, com o tempo, foram se fortalecendo. Esse é um grande investimento. E eu acredito muito que o maior investimento primeiro, o seu investimento com você, com o seu cotidiano. De você olhar para uma determinada obra, chegar numa galeria, ter uma empatia com um trabalho e conviver com ele, levar para sua casa. Esse é o seu maior investimento a princípio. Mas o que o Espírito Santo ainda, o capixaba, precisa evoluir para chegar num ponto, digamos assim, próximo do médio, comparando com São Paulo, Rio, assim. Claro, eu sei que é uma comparação injusta, né? O mercado... Mas é o que ele precisa. Precisa disso aí, de colecionadores. Precisa de pessoas que acreditem e que apostem nesses artistas. São Paulo, o mercado é consolidado. Na verdade, é um grande mercado brasileiro. Não existe mercado como o de São Paulo. Está todo lá. De todo o Brasil, o grande mercado é São Paulo. Isso é inegável. E em todos os outros estados, isso está sendo construído há muito tempo. Eu acho que o Brasil hoje tem um destaque imenso internacionalmente com a arte brasileira, que é de uma potência enorme e de uma diversidade sem igual no mundo. Né? Então, dá para você começar com uma coleção com um artista jovem e não ter tantos gastos, né? Não ter assim, você está dizendo, investir nesse artista. Investir nesse artista, porque você tem que apostar. E essa relação é uma relação muito, muito própria, muito íntima. Se você vai numa galeria, você já está indo num lugar onde já existe um filtro. Onde esse galerista, já dentro do critério dele, ele já escolheu, já apostou em alguns artistas. Então, é você acreditar nessa curadoria, acreditar, né, no olhar desse galerista e acreditar no seu olhar. Né? Que maravilha, maravilha. A gente vai falar muito, né, sobre esse assunto. Daqui a pouco vamos falar também como orientar alguém, né? Como você orienta a comprar uma obra de arte, todo o trabalho que a UA faz. E já voltamos também falando sobre alguns nomes aqui no Espírito Santo. Já, já. Programa Fabrício Fabre é um oferecimento Uniaves, o verdadeiro sabor capixaba, sempre a melhor escolha. Torcida reunida, churrasco na grelha e Cofrio na comemoração. Cofrio, sabor a toda prova.
Torcer é quase um idioma. A gente entende no olhar, no grito que sai da sala, no abraço que vem depois de um gol. É vizinho batendo na parede, amigo mandando mensagem, todo mundo vivendo o mesmo jogo. Porque quando a torcida se junta, o momento fica ainda melhor. A TV ligada, a galera reunida e na mesa, o sabor que acompanha cada lance. Cofril, perfeito é para quem vive o futebol com paixão. Cofril, sabor a toda a prova. Programa Fabrício Fabre é um oferecimento Uniaves, o verdadeiro sabor capixaba, sempre a melhor escolha. Torcida reunida, churrasco na grelha e Cofril na comemoração. Cofril, sabor a toda prova. Voltamos com o programa Fabrício Fabre, entrevistando a galerista Thaís Lau. E agora, gente, é o seguinte, você que pensa em investir em arte, que quer trazer arte para sua casa, deixar a sua casa muito mais interessante, e inclusive a relação que você tem, né, com o seu próprio ambiente. O ambiente fica mais gostoso porque você namora, você contempla aquele espaço da sua casa. Vamos falar dessa relação, o ser humano, a casa e a arte. Eu, por exemplo, na minha casa, eu sou rodeada de arte por todos os lados. Na cozinha, no lavabo, no quarto, na sala. Eu tenho arte por todos os lados, eu respiro arte. Mas isso é a minha vida, é a minha escolha. Eu não vivo sem arte, né? Porque é um lugar próximo, digamos, de um momento de paz, de um momento de elevação. É o quê? É contemplativo, né? É muito contemplativo. E a cada dia você é uma nova pessoa. E toda vez que você olha para aquela obra de arte, você enxerga e sente algo novo? Sim, você tem o prazer de ter aquilo com você, né? Se foi uma escolha pontual sua, se foi uma O escolha... que acontece nessa relação? Olha, eu acho que é prazer, realmente é prazer de conviver, de saber da história de uma obra, como ela foi construída, como que o artista se envolveu com aquele processo. Eu acho que tem muitas camadas. Qualquer obra, todas as obras de arte, elas são feitas de camada, elas são feitas de tempo, de uma pessoa que se dedicou anos, né, pensando aquilo, construindo aquilo, vivenciando. Então, eu acho que tudo isso vem no momento que você olha para essa obra. Thaís, me fala... É uma forma muito romântica, né, minha de falar, mas porque eu tenho muita paixão pela arte. É lindo. Eu realmente tenho muita paixão. E fora toda o bem-estar, a surpresa que você traz, alguém que vai visitar a sua casa, aliás, aos espaços de uma forma geral. A gente vai evoluir muito ainda no Espírito Santo com relação a isso, a ter espaços para arte. Como é que está o nosso mercado, na sua visão? Assim? O mercado, claro que tem muito a evoluir, a gente já falou disso. Muito lentamente. Eu acho que Vitória já tem... Nós tivemos 20 anos de Museu Vale, né, lá com o Ronaldo Barbosa. Com o Ronaldo, com uma curadoria impecável. E agora com o Casa das Artes. Eu acho que a nossa tendência é só evolução. Realmente vai ser um marco. O Casa das Artes, hoje, no Espírito Santo, é um marco de uma evolução cultural imensa. A gente não tem que esperar fazer, né? Você sabe que inaugurou e está pronto. Exato. Né? Não, mas existem anos de construção aí atrás, né? Tem muita coisa acontecendo, muitas exposições estão vindo. Eu acho que a cultura capixaba, ela teve um crescimento imenso dos últimos anos para cá. Então, a gente tem que acreditar, sim, e a arte transforma. A arte muda muito, a arte sensibiliza, a arte alimenta. E como é que você vê o jovem e as escolas, e a arte e a família? Arte e educação, elas estão de mão dadas, né? Às vezes até a arte consegue ser mais potente ainda do que a educação. Não, eu acho que elas estão de mão dadas. Eu acho que estão de mão dadas. E a família é fundamental, né? Em todos os momentos. Então, assim, os pais poderiam trazer isso bons... Aí a gente está falando, vamos expandir um pouco mais o conceito de arte. A gente fala de música, de quadros, de pintura, de livros, filmes. Enfim,
é uma chance que temos de melhorar o país, né? O Estado. Então, assim, qual o papel dos pais nesse processo? Eu Na sua acho que é visão. orientar, eu acho que é levar para ver. Quanto mais você vê, mais você apura o seu olhar. Você faz algum trabalho na galeria envolvendo as crianças? Não, não faço esse trabalho, ainda não. Porque eu Boa acho ideia. que esse trabalho ele é muito institucional, né? E as escolas? Você percebe que as Sim, eu escolas... recebo escolas. Faço dessa forma, né? Recebendo escolas, elas agendam, fazem visitas. Quais são os erros mais comuns na hora da escolha de uma obra de arte? Para um leigo, para quem não entende, o que você percebe que ainda, assim, olha, foi um erro, comprou aquela obra de arte, acho que não fez um bom investimento, ou isso é subjetivo? Eu acho que quando a escolha não é pessoal, é de outro, né? Quando você escolhe uma obra orientado que não seja da sua relação com a obra. Que você está comprando porque disseram que aquilo vai valorizar, que aquilo é muito bom, mas você não tem segurança para saber se é ou se não é, e você acaba cedendo por sentir que você não tem conhecimento para discutir sobre aquilo. E eu acho que o mais importante, quando uma pessoa vai na minha galeria, eu procuro deixá-la muito à vontade. Eu apresento tudo que eu tenho, falo de todos os artistas, de cada processo, de cada um, e deixo que a pessoa faça a sua própria escolha. Eu acho que você está levando aquilo para a sua vida, né? Então não sou eu que vou ter que escolher por você, é você que tem que Você saber... dá esse espaço, porque tem designer de interior que faz muito esse papel. Aí eu te pergunto, o que você acha dessa função? Porque assim, vejo investidores comprando algo que alguém indicou e que não tem essa especialização, porque é um designer de interior, por exemplo. Tem essa confusão? Eu acho que tem um ruído. Eu acho que tem um ruído aí. Na minha maneira de ver, eu acho que tem um ruído. Eu acho que se você não tem conhecimento, é importante que você busque alguém que possa te orientar. Olha, uma vez eu entrevistei a Luísa Dantas, aliás, minha amiga, conversando Sim. com ela. A Luísa, gente, é uma designer de interior muito conhecida aqui, maravilhosa, né? Faz projetos incríveis. E ela falou, olha, Fabrício, o meu cliente eu tenho que catequizar ele antes para começar... Mas ele tem que olhar, ele tem que ter experiência de ver muito. Para saber o que é uma decoração. Você só apura o seu olhar quando você convive muito, quando você vê muito. É a mesma coisa a leitura. Você só vai se aculturando a partir do momento que você vai adquirindo mais conhecimento. Quanto você mais lê, mais conhecimento você adquire. Você foi à SP Artes? Esse ano não, porque eu tive... E lá eu teve um probleminha de saúde e a gente teve que ficar mais quietinho. Acho que vi alguma obra dele lá, estava lá. Não, ele é representado por galerias, por 3 galerias, uma em cada estado, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília. Mas então a obra dele está presente sempre, sempre. Fotografia para você é arte? Depende, eu acho que a fotografia, existem artistas que usam a fotografia como linguagem. Utilizam Sebastião Salgado, por exemplo. O Sebastião Salgado, ele é um grande artista. É um grande artista. Tem um olhar para a humanidade, né? É inegável que ele é um grande artista. Mas existem artistas que usam a fotografia de outra maneira, né? Como linguagem mesmo. É difícil diferenciar isso, né? E tem outros que trabalham como registros, fazem belíssimos registros, não significa que não seja arte. Porque quem diz que é arte é o próprio artista, né? Quem determina que aquilo é a pessoa que está produzindo. A arte é determinada por quem vê ou por quem faz? Por quem vê e por quem faz. Pelos dois. Maravilha. Bom, o que você diria hoje para uma artista de qualquer área que fosse, em qualquer vertente, qual o conselho que você daria para construir a sua carreira, para
ganhar dinheiro daquilo, sobreviver daquilo? Só existe uma forma, é mergulhar no trabalho. É o processo que faz você ser alguém. Que é o processo de aprimoramento. De todo dia você estar ali, como qualquer profissional. O que te faz crescer e ter conhecimento é o processo diário de construir um dia de cada vez. É doloroso o processo, não? Sempre é. Sempre é. E é um acontecimento, aquela criação. Eu acho que o artista, ele alcança um estado de espírito, né? Ele trabalha para alcançar esse estado de espírito, que é onde, quando ele se reconhece. Muito bom, Thaís. Quem quiser visitar a UA, aonde está, fala o endereço, o Instagram, tudo pra gente. A UA fica na Avenida César Ilau, 1180, no edifício São Jorge. Fica em frente à Sedu, na Praia do Suá. E nós funcionamos de segunda a sexta, das 10 às 19 horas. Foi muito bom, obrigado por ter vindo, tá? Enfrentar esse trânsito de Vitória aqui para Vila Velha nesse horário. Mas enfim, para falar. Até que foi tranquilo. Muito bom. É isso, você assiste esse programa na íntegra em nosso canal no YouTube, Programa Fabrício Fabbri. Continuamos, se você é o nosso convidado para continuar conosco, porque temos mais aqui no programa. Programa Fabrício Fabbri é um oferecimento Uniaves, o verdadeiro sabor capixaba, sempre a melhor escolha. Torcida reunida, churrasco na grelha e Cofril na comemoração. Cofril, sabor a toda prova. Programa Fabrício Fabbri é um oferecimento Uniaves, o verdadeiro sabor capixaba, sempre a melhor escolha. Torcida reunida, churrasco na grelha e Cofril na comemoração. Cofril, sabor a toda prova. Pois é, agora chegou o momento de receitas aqui no nosso programa. Vamos ver? Fala pessoal, eu sou o chefe André e a convite do Fabrício Fabbri da Cofril, eu vim preparar um lanche aqui muito gostoso, feito com ciabatta e o lombo suíno da Cofril temperado, que ele fica maravilhoso. Ele é um lanche espetacular para você fazer um lanche em casa rápido, final de semana, vocês vão gostar. Bom pessoal, finalizei aqui o meu lanche da tarde, ficou gigante, caprichei aqui no lombo suíno, que é muito gostoso, ele é bem suculento, ficou bem interessante. Para a melhor parte agora. E pessoal, será que ficou gostoso? Cofril, sabor a toda prova. A convite da Uniaves, eu vim falar para vocês sobre a importância do consumo do frango no ganho de massa muscular. Eu sou Larissa Matos, nutricionista. E hoje a proteína escolhida, é o frango à sobrecoxa. Interessante, gente, que os produtos da linha Temperados da Uniaves, ele tem um tempero saudável e suave. Aqui mesmo na embalagem, podemos ver que é alho, cebola e salsa.
Interessante também que você já pode pegar do seu freezer congelado e colocar na airfry. Você pode fazer também assado com batata, que vai ficar uma delícia. Super rápido, prático e saboroso. Hoje eu vou mostrar para vocês uma forma de preparo e vamos montar um prato juntos para o ganho de massa muscular. A minha sobrecoxa, ela já está descongelada, tá? Então eu vou cortar aqui a embalagem para vocês, pra gente fazer na airfry. A alimentação para o ganho de massa muscular, ela consiste em consumo maior de proteínas e carboidratos. A fonte escolhida aqui foi o frango temperado da Uniaves, que é uma praticidade para o seu dia a dia e é um produto saudável que dá para incluir sem medo. Para você saber a quantidade ideal de proteína que você deve consumir no seu processo de hipertrofia, ela vai variar de 1,5 gramas até 3 gramas por quilo corpóreo, mas claro que deve ter um acompanhamento nutricional. Já os carboidratos, ele também tem um consumo muito mais elevado, acima de 4 gramas de carboidrato por quilo corpóreo. Então a alimentação, ela tem ali a proteína, mas também tem o carboidrato em sua maior quantidade para ter o estímulo e o ganho de massa muscular. Importante lembrar, tem que ter o treino. Mais importante ainda ter o treino de musculação, o estímulo certo para você crescer. 20 minutinhos, ficou pronto o nosso frango. Vou pegar aqui para vocês e vou ensinar como que você deve montar o prato com foco no ganho de massa muscular. Aqui temos um prato exclusivo para o ganho de massa muscular. Vou explicar o que tem aqui. A proteína, que é o frango da Uniaves, da linha Temperados, praticidade e sabor na sua mesa. O brócolis e a couve-flor, batata doce, que tem bastante carboidrato, o macarrão também, que é outra fonte de carboidrato excelente para hipertrofia, e a salada. A salada, a gente colocou aqui a cenoura, o pepino, temos o alface, o tomate, tudo isso daqui para fornecer nutrientes. Nutrientes são importantes para a construção muscular. Então não é só comer carboidrato e proteína, que é o macarrão ou o arroz, né, e o frango, e achar que vai contribuir para o seu ganho de massa muscular. Precisa ter uma salada colorida para acompanhar. Para essas e outras dicas, só seguir o nosso Instagram e nos acompanhar no YouTube. Uniaves, o verdadeiro sabor capixaba. Programa Fabrício Fabre é um oferecimento Uniaves, o verdadeiro sabor capixaba, sempre a melhor escolha. Torcida reunida, churrasco na grelha e Cofril na comemoração. Cofril, sabor a toda prova.